Olá, tudo bem? Espero que sim. Essa é a nossa formação geral básica. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e o tema da nossa aula hoje é racismo, xenofobia e ultranacionalismo. Vamos então à nossa aula? Bem, logo aqui de início eu trouxe o slide com esses 3 elementos e eu quero ler junto com vocês. Vamos lá? O racismo, a xenofobia e o ultranacionalismo são fenômenos interligados que se manifestam historicamente e contemporaneamente como formas de exclusão, discriminação e violência contra determinados grupos sociais. Esses elementos estão frequentemente associados à construção de identidades nacionais excludentes e, principalmente, à negação da diversidade étnica, cultural e social. Logo, a gente já vai direto para a imagem. Olha o que a imagem nos mostra. A imagem, ela é bem nítida e nos traz o seguinte: a gente tem um determinado grupo na cor amarela, dentro de um círculo, consegue observar, e a gente tem um grupo que fica fora dos padrões. Isso por quê? Porque eles são diferentes do grupo amarelo que está aqui dentro do círculo. Ó. Eu tenho esse daqui, que acaba sendo diferente, esse daqui também e esse daqui também. Vocês percebem, então, a imagem 1, que tem como tema exclusão social. Então, isso pode ser um exemplo daquilo que a gente chama de xenofobia e até mesmo racismo. O ultranacionalismo, ele vai acabar sendo uma consequência aí desses 3 elementos. Então, ficou compreendido aqui? Vamos na tela observar então de forma clara o racismo. Vamos lá, pessoal. Imagem 2, a gente tem aqui um exemplo de racismo. A gente percebe na imagem claramente que a gente tem uma pessoa bem diferente na imagem. Observem a cor e a gente percebe pessoas apontando. Olha que interessante, ó. Ou as outras pessoas estão apontando para esse indivíduo. E à medida que eles apontam para esse indivíduo, a gente percebe aqui alguns pontos de interrogações, alguns elementos que podem representar uma fala preconceituosa, podem representar aí algo bem sério falando sobre esse indivíduo aqui. Então, o que é o racismo? Vamos lá. O racismo é uma ideologia baseada na crença de que existem raças humanas superiores e outras inferiores. Então, o racismo, ele se traduz em práticas de discriminação e desigualdade que afetam principalmente as pessoas negras e indígenas. É justamente o exemplo que a gente tem na imagem. Então, o racismo é justamente o reflexo dessa imagem. O indivíduo sendo apontado aqui com algumas críticas, com alguns elementos que representam aí críticas de outro grupo que é diferente dele. Olha que interessante. O racismo, ele pode ser institucional. O que é racismo institucional? É aquele racismo presente em leis, políticas e até mesmo em estruturas sociais. Mas existe também o racismo estrutural, que é muito debatido nos dias atuais. E o que é esse racismo estrutural? É aquele racismo, pessoal, enraizado na organização da sociedade. É aquele racismo disfarçado, em que as pessoas dizem eu não sou racista, mas acabam tendo medidas contraditórias que apontam sim para o racismo. E quando ele fala em racismo estrutural, é porque esse racismo acabou ali se enraizando e crescendo junto com uma determinada sociedade, ok? Então, são atitudes aí do cotidiano, atitudes que dizem respeito principalmente ao mau comportamento, ok? Então, esses são os elementos que formam o racismo. Só lembrando, pessoal, o racismo, ele é crime aqui no Brasil. A gente pode, inclusive, trazer isso em uma outra aula, em um outro momento, e falar justamente dessas leis e medidas que combatem essa prática aqui no país. Agora nós vamos falar sobre a xenofobia. Aqui nós temos a imagem 3, e é uma imagem bem parecida até com a imagem anterior.
a gente tem uma pessoa bem diferente e essa pessoa, ela está o quê? Está excluindo e ao mesmo tempo ela está indo contra um determinado grupo. Mas a diferença dessa imagem para outra é justamente que esse grupo que está sendo aqui apontado é um grupo que está enrolado por uma bandeira representada aqui por um país. Vamos colocar que o nome desse país é um país X. Então, essas pessoas estão abraçadas, estão cobertas por uma bandeira e elas estão sendo o quê? Criticadas, estão sendo xingadas à medida que você observa bem a imagem. Então, isso é o que a gente chama de xenofobia. Na prática, a xenofobia é o quê? É o preconceito e a hostilidade contra pessoas de outras nacionalidades ou até mesmo culturas. Como que a xenofobia se manifesta? Ela se manifesta na rejeição a imigrantes, refugiados e estrangeiros. E ela se manifesta justamente com base na ideia de que, nessa ideia que essas pessoas, esses estrangeiros, eles representam uma ameaça à economia, à segurança e até mesmo à cultura local. Então, logo, exemplo de xenofobia, é quando você tem aversão aí a uma pessoa de outra nacionalidade. E essa aversão surge basicamente por quê? Porque ela é de um outro país e muitos alegam a xenofobia justamente como o quê? Como uma forma de que aquele estrangeiro, ele pode ser uma ameaça ali dentro do seu território. Vamos pegar aqui alguns exemplos? Olha só. Como eu disse, a xenofobia, a discriminação a diferentes culturas, nacionalidades, e ela se coloca como um crime de ódio, ok? Vamos pegar exemplo. Práticas que caracterizam o delito. Sim, porque a xenofobia, assim como o racismo, aqui no Brasil, são também consideradas como crime, ok? Vamos lá, exemplos de xenofobia. Fazer comentários desrespeitosos sobre povo e cultura local em questão, inferiorizar os costumes, as tradições e as pessoas, ridicularizar o sotaque da vítima, acusar o imigrante de atrapalhar a vida no local em que reside, em que mora, ironizar o tipo físico do imigrante, as características do imigrante, comparar seu local de origem com o da vítima e fazendo isso de uma forma aí ridícula, ridicularizando determinada pessoa. Considerar a vítima inferior intelectualmente devido à sua cultura. Vocês percebam então que a xenofobia é basicamente isso, quando a pessoa se coloca superior em detrimento do outro, ok? Vamos prosseguir então e chegar aqui no ultranacionalismo. Olha que imagem interessante. Essa imagem ela vem representar esse conceito aí de ultranacionalismo e a gente vai ver o seguinte. O que é isso? É uma forma extrema de nacionalismo marcada pelo quê? Pela glorificação da nação, rejeição de influências estrangeiras e intolerância às diferenças internas. O ultranacionalismo tende a promover o quê? A homogeneização cultural e é frequentemente acompanhado de discursos autoritários, militaristas e populistas. O ultranacionalismo, pessoal, ele se manifesta justamente com características muito parecidas com a da xenofobia. Primeiro, a pessoa que comete esse crime de ultranacionalismo, ela se coloca aí superior aos demais grupos, às demais pessoas, e ela traz basicamente esse discurso, muitas vezes aquele discurso de ódio, dizendo ali que tudo no seu país é melhor, não aceita, por exemplo, as diferenças, e uma das principais características que eu trouxe aqui na imagem, até destaquei e quero falar novamente para vocês. O ultranacionalismo, ele se disfarça muitas vezes em discursos autoritários, militaristas e principalmente populistas, certo? Ficou entendido então? Racismo, xenofobia e ultranacionalismo. Agora, pegando aí esses três elementos, eu trouxe uma atividade para vocês e quero que vocês resolvam junto comigo. Vamos então para a questão aqui na tela.
Olha que interessante, é uma questão bem atual do Enem, é o Enem aqui de 2022, a banca é o INEP, e nós vamos ler essa questão juntos. Vamos aqui na tela. Ao final de 2021, cerca de 89,3 milhões de pessoas estavam deslocados em todo o mundo em decorrência de violência, perseguições, violação dos direitos humanos ou outros conflitos em seus locais de origem. Esse contingente de deslocamentos forçados já alcançava mais de 100 milhões de pessoas em maio de 2022. Olha que informação recente e a mais recente ainda, a prova em que se utilizou esses dados, tá? Olha só, sendo motivados por instabilidades, como as ocorridas no Afeganistão e em alguns países africanos, e também nas regiões aí da Ucrânia, ocupadas pela Rússia, vejam que é bem recente, bem atual. Além de outros locais onde já perduravam confrontos armados, como, por exemplo, a Síria. Olha, texto bem interessante, bem atual, retirado lá do Enem de 2022. E agora a gente vai para a imagem também dentro dessa mesma questão. Olha que interessante, além do texto, a questão traz uma imagem e a gente vai discutir essa imagem agora. Olha só, pessoal, a imagem é formada por 3 pessoas e cada uma delas vai formar um diálogo. A primeira pessoa, que é essa daqui, diz o seguinte: ela observa, vê a Síria pegando fogo aqui, vê várias pessoas se retirando através da travessia ali pelo mar Mediterrâneo e chegando em um determinado local. O primeiro diz o seguinte: eu vejo você na minha próxima aventura militar. Essa foi a fala do primeiro elemento aqui. O segundo elemento, uma senhora vestida com o que parece a bandeira da União Europeia, e ela diz o seguinte: eu vejo dor de cabeça. E o terceiro, que tem aqui no seu paletó um emblema de dinheiro, ele diz o seguinte: eu vejo mão de obra barata. Então, a gente tem um grupo de refugiados saindo da Síria, chegando em um outro local, e a gente tem 3 pensamentos distintos. Lembrando que ainda tinha o texto na questão. Agora vamos lá. Comando da questão aqui na tela diz o seguinte: com relação às atuais migrações internacionais forçadas, assinale a opção correta. Vamos então para a alternativa A. Lembrando que a gente precisa identificar essas migrações internacionais forçadas e encontrar a opção correta. A letra A diz: os interesses em relação ao tipo de tratamento dispensado aos imigrantes no mundo independem de seus países de origem. Opção errada, pessoal. Por quê? Quando ele diz aqui que os interesses em relação ao tipo de tratamento é diferente, ou seja, independem de seus países de origem. Está incorreto. A alternativa 2 diz o seguinte: a xenofobia consiste no preconceito contra os estrangeiros, até aqui está correto, deve-se à falta de normas internacionais para o tratamento de situações de imigração. A letra B diz claramente aqui que a xenofobia consiste no preconceito, até aqui estava errado. Só que ele diz o seguinte: que esse preconceito contra o estrangeiro, ele deve-se à falta de normas internacionais para esse tratamento, para essa situação de imigração. Incorreto, pessoal, ok? Claramente incorreto. Não existe isso, tá? Falta de normas internacionais. Quando a gente fala de xenofobia, não existe essa questão. Agora, alternativa C, os refugiados são migrantes de países subdesenvolvidos que se deslocam para países centrais do capitalismo global a fim de servir de mão de obra barata.
Não. Quando ele fala que os refugiados são migrantes, até aí tudo bem, a maioria de países subdesenvolvidos, ok. Mas quando ele diz que se deslocam para países centrais do capitalismo a fim de servir mão de obra barata, está incorreto. Por quê? Porque quando a gente fala de migrações internacionais forçadas, a gente está falando daquela população que foi obrigada a deixar o seu território em busca de melhores condições de vida, que é justamente o exemplo retratado na imagem. A Síria, ela vive em uma guerra e as pessoas que saem da Síria é justamente por conta da guerra. Não é para ser mão de obra barata, não é por causa do capitalismo. Ok? Próxima alternativa, alternativa D. As migrações internacionais forçadas surgem da globalização econômica, cujos processos são responsáveis pelo aumento do número de refugiados no mundo. Incorreto, pessoal. Aqui, novamente, quando a gente fala de migração forçada, a gente está falando daquela população que foi obrigada a deixar o seu território e não tem nada a ver com globalização. Logo, chegamos à alternativa E. Vamos ler primeiro para ver se é a alternativa correta? A condição do migrante internacional forçado diferencia-se da condição geral de imigrante na medida em que se refere ao deslocamento motivado por fatores involuntários que fogem ao controle do migrante e de sua família, que é o caso dessas pessoas que estão fugindo da Síria. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Ok? Então, chegamos aqui ao final da nossa aula e eu quero resumir o que foi a nossa aula de hoje. Vamos lá, 3 itens aqui na tela: racismo, xenofobia e ultranacionalismo. O que eles são? São expressões de uma mesma lógica excludente que nega direitos e humanidade a grupos considerados diferentes ou até mesmo chamados por essas pessoas de inferiores. Para combatê-los, é necessário promover sempre, a educação para a diversidade, políticas públicas antidiscriminatórias e, principalmente, promover uma cultura de respeito aos direitos humanos. Por final, pessoal, não menos importante, o fortalecimento da democracia e da justiça social é o caminho para sociedades mais justas, plurais e principalmente solidárias. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as nossas referências, conforme vocês vão observar aí na tela. Espero vocês na próxima aula e até mais.